Olá, pessoal, tudo bem? O colega de vocês entrou em contato comigo no final do ano agora de 2020 e me pedindo para que eu encaminhasse para vocês uma mensagem de motivacional, encorajamento, porque vocês vão prestar o exame da ordem agora em março, né? E eu achei mais interessante gravar um vídeo dando algumas orientações para vocês para essa reta final. Nós estamos hoje no dia 4 de janeiro de 2021. Vocês faltam um pouco mais aí de 2 meses e pouquinho para vocês fazerem o exame da ordem. Então, eu achei mais interessante, pensei em trazer algumas orientações para vocês para essa reta final de preparação para o exame da ordem. Né? E para iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria de propor a vocês uma reflexão. Eu preciso fazer o exame da ordem nesse momento? Esse é de fato o momento para eu fazer o exame da ordem? Eu acho que essa reflexão é super válida, principalmente para um ano extremamente atípico como esse que nós tivemos, que foi 2020, tá certo? Com aulas online. Muitos colegas não conseguiram assistir às aulas online, não tiveram condições de assistir a aula online. Final de curso, nós temos o TCC. Vocês talvez não tenham passado, mas muitos colegas passam por bancas examinadoras. É uma pressão muito grande para terminar o curso. E eu preciso fazer o exame da ordem agora? Eu preciso imediatamente da minha carteira da ordem agora? Ou vale mais a pena eu deixar para o próximo exame, já que a OAB agora ela tem exame o ano inteiro? Não é como na minha época, que nós só tínhamos exame de ordem no final do ano. Então, perdendo o exame do final do ano, nós só poderíamos fazer exame no final do outro ano, ou seja, perderíamos um ano. Hoje, é uma questão de meses que separam um exame do outro. Então, eu gostaria de propor essa reflexão a vocês, porque o exame da ordem é um exame árduo, não só em termos de conhecimento, de exigência em termos de conhecimento, né? Porque aborda todo o curso dos 5 anos, dos 10 semestres, mas porque é um exame que muitos de vocês não estão acostumados a ficar 5 horas sentados, pensando, raciocinando, praticamente numa mesma posição, sem poder sair, sem poder circular pelos espaços, né? A geração hoje é a geração do imediatismo. Vídeos muito grandes, nós não temos mais paciência. Nós perdemos a paciência muito facilmente se ficamos muito tempo focados, sentados, lendo. O exame da ordem vai me exigir isso. Então, o exame da ordem ele exige um treino e um preparo, não só intelectual, mas também um preparo físico, de fazer com que eu fique ali sentado durante todo esse período de tempo, raciocinando, sem me cansar, porque se eu me canso, isso atrapalha no meu raciocínio, tá certo? Eu estou preparado para isso nesse momento, tá? Então, eu gostaria de propor essa reflexão para vocês. Outra coisa que é muito importante e que muitas vezes passa despercebido é a importância de se ler o edital do exame que vocês vão estar prestando, certo? Ali nos traz informações preciosas. Quem é concurseiro ou quem tem essa veia e quer partir para a área de concurso público posteriormente, vai se habituar muito a ler minuciosamente e a destrinchar todo o edital. Isso é muito importante, porque o edital traz ali informações preciosas que passa muitas vezes despercebido para a grande maioria dos alunos e que ali vocês podem ter um norte de estudo. Ou seja, quais são as disciplinas que são mais importantes, algumas questões que são importantes serem abordadas, que na graduação muitas vezes não são abordadas da maneira como deveria ser por uma questão de tempo, né? Todo o conteúdo de um curso de Direito em 5 anos hoje está sendo humanamente impossível, tá? Então, a importância da leitura do edital, do concurso que vocês estarão fazendo de uma maneira muito minuciosa. Outro ponto, aquilo que eu sempre bati desde o primeiro semestre do curso de Direito, a importância de estudar em cima de legislação e doutrina atualizada. Puxando o assunto para o meu campo de atuação, direito civil. O Código Civil foi modificado em 2019.
A Lei 13.874 de 2019 mudou vários dispositivos do Código Civil. Mudou a questão de contratos, mudou a maneira como a boa-fé e a função social do contrato é visto. Passamos a analisar os contratos e questões patrimoniais de uma maneira geral, e aí nós incluímos também a parte de sucessões, a parte de direitos reais, com base na ótica da teoria da análise econômica do direito, das teorias econômicas da Escola de Chicago, que foram desenvolvidas no começo do século XX, tá certo? Então, nós tivemos uma mudança de visão nesses aspectos patrimoniais que foram trazidas e introduzidos pela Lei 13.874 de 2019. Só que essa lei e essas modificações só apareceram nos códigos de 2020, de edição de 2020, tá? Então, essa é uma questão que a OAB pode ser que pegue e traga essas questões para a análise das alternativas, das questões práticas que vão ser elaboradas no próprio exame, na própria prova da ordem. Tá? Então, a importância de se estudar em cima de legislação atualizada. Vocês se ativeram para essa legislação? Vocês estudaram esses aspectos econômicos do direito? A questão de contratos, o artigo 421 do Código Civil foi modificado. Foram acrescidos incisos, foram acrescidos parágrafos que não existiam até o começo de 2019. Tá? A mesma coisa na parte de direito das sucessões, a mesma coisa na parte de direitos reais. Então, atenham-se para as inovações. Agora, em 2020, nós tivemos a Lei 14.010 de 2020, que está focada para as questões da pandemia. Então, é bem provável que a OAB vai fazer alguma questão voltada para as modificações que o direito sofreu por conta da pandemia. A pandemia veio, trouxe uma revolução muito grande, não só no direito civil, as relações trabalhistas foram muito afetadas, então é muito provável que a OAB também pegue essas inovações e traga para o bojo da prova. Tá? Então são duas legislações que eu cito aqui apenas a título de exemplo, naquilo que é o meu campo de atuação e meu campo de conhecimento, que é o direito civil, que é de suma importância, que é muito provável que caia na OAB. Vocês estão antenados com relação a essas novas questões? Com as inovações trazidas por essas principais duas legislações? A Lei 14.010 de 2020 modificou a questão de resolução, resilição e rescisão dos contratos. Vejam que é algo extremamente importante, contratos cíveis. Então vejam a questão da importância e a da atualidade que a OAB pode pegar, tá? Outra coisa, também que é algo que eu falo para vocês desde o primeiro semestre, pensar em cima de caso prático. Vocês vão passar por uma prova onde todas, sem exceção, todas as questões estão fundadas em cima de caso prático. Então é um estudozinho de caso que é o enunciado com as alternativas ali para vocês, com a possível solução para aquele caso que está sendo mencionado no enunciado. Tá? Então, nessa reta final, a importância de vocês desenvolverem esse raciocínio lógico de trabalhar e de pensar em cima de estudo de caso. Tá? Por isso que eu trabalho com estudo de caso desde o primeiro semestre. Vocês foram meus alunos no primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, e eu sempre bati nessa tecla em todos os semestres e quase todos os dias dos nossos cursos. Não adianta agora eu decorar conceito, decorar classificação, decorar fonte, decorar teoria, porque nada disso vai ser exigido para vocês. Mas vai ser exigido que vocês saibam a teoria para ser aplicada naquele estudozinho de caso que ali está. Tá certo? Então, uma outra dica para vocês também nessa reta final é: procurem fazer as provas antigas. Entrem no site da fgv.oab. Ali vocês têm acesso a todas as provas, desde que a Fundação Getúlio Vargas começou a elaborar o exame da ordem. E peguem essas provas antigas. Comecem da última e vão retrocedendo no tempo, até vocês chegarem na primeira prova que foi elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, para vocês verem, a trabalhar em cima
dessas questões, teria uma noção de como é o exame, caso ninguém nunca tenha visto ou tenha passado por um exame parecido, né? Ali vocês vão ter uma noção do que vocês vão estar enfrentando, tá certo? E ao mesmo tempo, refazendo essas provas, vocês têm uma noção dos assuntos que a OAB mais tem pedido nos últimos anos, e ao mesmo tempo vocês têm ali questões que vocês têm como trabalhar em cima dos casos concretos. Tá certo? Então, repito, não adianta nada nesse momento ficar decorando teoria, decorando conceito, porque nada disso vai ser exigido de vocês, tá certo? Vai ser exigido o raciocínio lógico em cima do caso concreto que vai estar sendo apresentado ali para vocês em cada uma das questões. E isso em todas as disciplinas. A começar por direito constitucional, passando por civil, processo penal, processo trabalhista, todas as disciplinas têm esse mesmo formato, tá certo? E falando em disciplina, um outro ponto importante também que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que passa muitas vezes percebido, é estudem o Código de Ética da OAB, estudem o Estatuto da OAB e estudem as principais resoluções da OAB, aquelas voltadas para publicidade, tá certo? Por isso que eu falei para vocês, leiam o edital da prova que vocês vão estar realizando, tá certo? Os alunos muitas vezes passam despercebido. É chato estudar o Código de Ética, é chato estudar o Estatuto da OAB, é chato estudar as resoluções da OAB, mas são essas questões que faz com que o aluno ele ganhe pontos e seja aprovado ou não. Porque muitos dos alunos eles deixam esse assunto para o final, deixam esse assunto para o último momento, acabam não estudando, assim, eu me garanto nas outras disciplinas mais técnicas, mais voltadas para o direito como um todo, e acabam se esquecendo. E é justamente aí que vocês acabam ganhando pontuação, né? Acertando algumas, ou se muitas vezes todas, porque não é difícil, as questões que envolvem o próprio Código de Ética, o Estatuto da OAB e as principais resoluções, faz com que vocês ganhem muitos pontos e isso pode implicar na aprovação ou na reprovação de vocês, tá? Também não tem mistério, também não tem doutrina. É baixar a legislação e estudar em cima da legislação. São textos simples, são textos que não têm teorias, que não têm entendimentos divergentes e convergentes. É aquilo que está ali focado na própria lei, no próprio Código de Ética, no próprio Estatuto, tá certo? E também a OAB, na prova da primeira fase, ela pede estudos de caso, ela conta lá uma historinha de um advogado e que numa determinada situação do dia a dia dele, ou de uma sociedade de advogados, na atuação do dia a dia deles, e vai perguntar se muitas vezes se aquilo é infração ética ou não é. Que tipo de infração ética? Qual é a penalidade para aquela possível infração ética que ali está, né? Então é muito importante vocês estudarem essas legislações que envolvem a prática da advocacia, porque além de pedir, vocês podem ganhar muitos pontos e subir vários nomes na lista final de aprovados da OAB, tá certo? Então, pessoal, em linhas gerais, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse momento, tá? Outra coisa que eu me lembrei agora. Processo constitucional, que muitas vezes é passado despercebido, é chato, é difícil de estudar, mas foquem para aquelas medidas, aqueles remédios constitucionais que nós não temos o hábito de ver com muita frequência no nosso dia a dia. Por exemplo, arguição de descumprimento de preceito constitucional, tá certo? Mandado de injunção, né? Porque habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, são ações mais comuns, são ações mais usuais, mas tem algumas outras medidas, alguns outros remédios constitucionais que já é mais difícil de nós encontrarmos no nosso dia a dia, na prática da advocacia, que muitas vezes passa despercebido também na aula de processo constitucional. É mais uma aula de decoreba,
muitas vezes, que o professor, ele pede o conceito, qual é o cabimento, quando cabem, né, essas medidas, essas ações, e fica por isso mesmo. Vocês decoram, faz a prova e tudo bem. Só que por conta da pandemia, das legislações que foram nascendo aí no meio, nesse período de tempo, por conta das reformas que aconteceu, na reforma previdenciária, reforma trabalhista, diversas ações dessa natureza ingressaram, os órgãos competentes ingressaram com essas ações. Tá certo? É difícil, acredito eu, numa segunda fase da OAB, a OAB pedir, já aconteceu, vocês podem fazer essa constatação lá pelo próprio site da Fundação Getúlio Vargas, já aconteceu da OAB pedir na segunda fase uma petição inicial de uma arguição de descumprimento de preceito constitucional. Tá certo? Mas é mais difícil porque é uma ação muito trabalhosa para ser feito no espaço de tempo que a OAB dá para o candidato poder elaborar a prova, tá certo? Mas na segunda fase, na primeira fase, isso pode acontecer. Ela pode colocar ali um casozinho e pedir para o aluno analisar aquele caso sob a ótica, tá certo? De uma dessas medidas constitucionais. Que também, como eu falei para vocês, muitas vezes a gente não tem muito tempo de dar na graduação como deve ser dado mesmo, e acaba passando despercebido, o aluno acaba tendo dificuldade de estudar sozinho depois, né? E acaba passando batido e acaba sendo pedido, porque a OAB pede. Se vocês pegarem lá as provas antigas, vocês vão ver que tem questões nesse sentido, nesses assuntos, tá certo? Mas vale a pena dar uma recapitulada ou dar uma estudada nessas modalidades de ações, tá certo? Que a gente não tem o hábito de ver, que não é tão comum para o advogado no dia a dia da advocacia, tá certo? Que são aqueles pontos mais complexos do conteúdo, dos programas, em que a OAB ela vai se valer para ver se de fato o aluno está preparado ou não para o exame. E é aí que vocês, sabendo, vocês ganham pontos. E é aí que pode implicar na aprovação ou na reprovação de vocês. Porque o comum, o usual, o arroz com feijão, que é ministrado em qualquer universidade, em qualquer graduação, isso todo mundo sabe, isso todo mundo vai saber. Mas agora são justamente as minúcias de cada uma das disciplinas é que faz com que o aluno se diferencie e seja aprovado na primeira fase ou não, tá certo? E também na segunda fase ou não. Uma outra coisa também que me chamou a atenção foi que o colega de vocês falou assim para mim: professora, nós não estamos fazendo cursinho. Nós somos um grupo de alunos que nós estamos estudando sozinhos e nós não estamos fazendo cursinho. A pergunta é, precisa fazer cursinho? Cursinho é uma questão recente. Cursinho é um ramo que muitos dos cursinhos que eram antigamente, né, tô falando coisa de 20 anos atrás, que eram focados apenas para concurso público, acabaram encontrando um nicho de mercado por conta da péssima qualidade do ensino jurídico no país, com essa grande proliferação à torta direito de faculdades de direito que passaram aí a abrir e a fornecer ensino de péssima qualidade. Daí, então, os cursinhos ganharam força. Mas, pessoal, não precisa fazer cursinho para passar no exame da ordem. Tá certo? O exame da ordem, ele é um concurso que precisa de disciplina. Diferente de outros concursos públicos, onde a gente não sabe quando vai acontecer e a pessoa, né, o concurseiro, acaba estudando de uma maneira aleatória, sem um objetivo muito fixo, porque você não sabe quando que aquele concurso vai abrir, mas é aquele concurso que você vai prestar, tá certo? E você tem que estar preparado, porque quando abrir, você está preparado para você passar. A OAB não. Então, o exame da ordem, ele é previsível nesse sentido. Tá certo? Então, não precisa fazer cursinho para passar na OAB. Eu sempre falo nas aulas que a gente começa a estudar para a OAB no primeiro dia de aula do primeiro semestre do curso de Direito, tá certo? Aí que começa o estudo para a OAB. O estudo é cumulativo. Na verdade, o ideal seria que, quando nós chegássemos nesse estágio que vocês estão agora, só resumo, só revisão, e não ter que aprender muita coisa que não foi aprendida, né? Esse é o mundo ideal. Mas não é o que acontece. Então, pessoal, estudar para a OAB é planejamento.
como tudo na vida depende de planejamento, estudar para a OAB também é planejamento. Então, não sintam-se intimidados, sintam-se menores, porque o amigo fez cursinho e vocês não fizeram cursinho. Isso pouco importa. O que importa é, eu estudei, eu me dediquei, eu sei o conteúdo. É isso que importa, porque aquele teu amigo pode ter feito o cursinho, mas não ter se dedicado. Ele pode ter, durante todo o período em que ele cursou, ter ido lá de corpo e não tá lá com espírito, com alma, com foco para aquele processo, com foco para aquelas questões. Então não se sintam menosprezados ou menores porque vocês não estão fazendo cursinho. Não vão já com essa mentalidade de que porque eu não fiz cursinho, eu já tô saindo em desvantagem em relação ao meu amigo que durante o ano inteiro fez cursinho. Isso não tem nada a ver. O que tem a ver é, eu estudei, eu sei o conteúdo, e saber o conteúdo independe de estar fazendo cursinho ou não. Tá certo? Tudo depende de planejamento e foco, tá certo? Tem que ter um planejamento de estudo e tem que ter o foco nesse estudo, tá certo? Então, pessoal, em linhas gerais, era isso que eu queria falar para vocês. Acabei me alongando mais do que eu tinha intenção de me alongar, tá certo? Mas não coloquem peso nas costas de vocês ou no mental de vocês, tá? É importante que vocês estejam tranquilos. É importante que a mente de vocês, é importante vocês trabalharem a mente de vocês. Uma coisa que eu indico é meditação. Uma prática que eu tenho feito nos últimos anos, todos os dias, que tem me ajudado com foco em manter a calma, em manter a tranquilidade, em controlar a ansiedade. Então, porque muitas vezes a pessoa sabe tudo, só que chega na hora, fica nervosa, dá branco e não sai nada. Então, pessoal, nessa reta final, foquem naquilo que vocês sabem pouco, tá certo? Foquem em revisar conteúdo e foquem em trabalhar o mental de vocês para aturar, aguentar uma prova de tantas horas, sentados praticamente na mesma posição, sem poder se mexer muito, tá certo? Ainda mais agora com isolamento social, as pessoas vão ficar mais distantes umas das outras ainda, não vai poder ficar circulando muito, levantando toda hora para ir no banheiro, levando comida, né? Como foi, né? Era na minha época, a gente levava uma marmita enorme com chocolate, água, lanche, para aguentar. Na minha época eram 4 horas de prova, para aguentar as 4 horas de prova, tá certo? Mas o importante é isso, trabalhe o mental de vocês também. Quem tem alguma espiritualidade, alguma religiosidade, eu recomendo que se volte também para esse aspecto que vai fazer só bem, só vai ajudar no mental. Quem não tem essa via religiosa nem essa via espiritual, foca em manter a tranquilidade, foca em manter a mente calma, a mente aliviada. É como eu sempre brincava em aula, que é aquela música que eu gosto muito. Tudo é questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tá certo? Estou à disposição de vocês, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E se precisarem de mim é só entrar em contato, tá bom? Espero que vocês façam uma excelente prova, que vocês sejam aprovados de verdade, tá certo? E que vocês vençam essa batalha, vençam essa etapa e partam para uma nova etapa, que é agora não mais como estudantes, mas como efetivamente advogados, deixando de ser simples bacharéis em direito para serem advogados, ok? Tudo de bom para vocês, pessoal. Qualquer coisa é só me procurar que eu tô aqui para ajudar vocês. Um grande abraço a todos!